Oi, aluno, tudo bem? Nós vamos estar assistindo mais uma videoaula hoje sobre os invertebrados. Hoje nós vamos falar sobre mais 3 grupos, os plateumintos, nematóides e os anelídeos. Esses grupos de invertebrados podem ser chamados também de vertebrados inferiores. Tudo isso por causa da sua característica do corpo, pelo seu tamanho, pela sua mobilidade e também porque alguns deles são causadores de doenças sérias. Tá? Então, a gente vai estar vendo aí mais esses grupos. Peço que vocês continuem deixando todo o material organizado, né, no caderno, enviando o que for pedido lá pela plataforma e deixando tudo muito bem estruturado para que no retorno às aulas a gente possa estar verificando tudo isso direitinho, tá bom? Então, vamos aí a mais uma aula sobre os invertebrados. Peço que vocês acompanhem aí nos slides, por favor. Vamos começar aí falando dos plateumintos. Os plateumintos, assim como os nematóides, eles também são chamados de vermes, tá, gente? Então, por esse nome, talvez vocês conheçam melhor. Então, começando a falar um pouquinho da característica do plateuminto. Ele é o verme com o corpo achatado. Por isso que a gente diz que a característica dele, né, é parecer uma fita. Não tem aquela fita crepe, né, esticada? Então, essa é a característica principal do corpo desse animal. Ele tem um corpo longo, achatado e mole, né, flexível, como a maioria aí dos invertebrados. Então, os plateumintos são vermes de corpo achatado. Eles também são considerados parasitas. O que isso significa? Que eles precisam estar no corpo de um outro animal, de preferência um mamífero, para estar conseguindo o seu nutriente. Eles não possuem os sistemas completos. Que sistemas são esses? Sistema digestório, sistema circulatório, urinário, nervoso. Então, todos esses sistemas que nós temos, eles não possuem sistemas completos. Então, aí, como descrição, tem na característica, possui boca, mas não possui ânus, não tem sangue, não tem sistema circulatório. Então, são animais muito simples ainda, que dependem restritamente de estar dentro do corpo de um outro animal para conseguir sobreviver, porque sendo assim tão frágeis, eles num ambiente extenso, eles não conseguiriam sobreviver muito tempo, tá bom? Então, são os primeiros animais também que vão ter uma mesma parte do corpo. Em que sentido? Eles vão ter uma bilateralidade, né? Eles têm um lado e o outro do corpo. Os animais anteriores que nós vimos, poríferos e quinidários, eles não tinham essa bilateralidade, né? Eles tinham um lado do corpo diferente do outro. A partir dos plateumintos a gente não vai ver isso não. A gente vai ver que eles têm um lado do corpo igual ao outro, tá? Então essa aí é uma característica, né, que chega até a ser uma curiosidade sobre eles, ok? Seguindo aí mais uma foto dos plateumintos, falando um pouquinho sobre quem são eles, as classificações. Então aqui, ó, tubelários, plateumintos que não são parasitas, trematóides, são plateumintos bem pequenos, e cestóides, plateumintos do corpo mais longo. O cestódio mais famoso é a solitária, né? A solitária consegue chegar aí a mais de 3 metros, bem envolvidinha aí no nosso intestino, sugando aí todos os nossos nutrientes, podendo até chegar ao cérebro. Então, é muito importante a gente saber dos cuidados com alguns tipos de vermes, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Plateumintos tubelares, agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O exemplo mais famoso é a planária. Ela parece, né, que é um pouco vesguinha aqui, né? Mas é o formato dos olhos dela, tá? Então, aqui, ó, no seu sistema, toda essa parte um pouco mais marrom destacada aqui é a parte do sistema digestório dela, tá? Então, aqui ela vai ter uma estrutura, né, de saída desses alimentos, desse resíduo que não serve mais. Esses olhos dela são chamados de ocelos, né? Eles vão permitir apenas a noção da onde está claro, da onde está escuro, né? Ela não tem uma visão muito boa e ela não vai possuir órgãos para respiração, não vai possuir sistema circulatório, tá? Então não possui o ânus também. Tudo que ela vai se alimentar, tudo que ela vai eliminar, é tudo feito pelo mesmo local, tá? Pela boca, tá bom?
Então, primeiro grupo aí, animais bem simples. Aqui nós temos a parte de divisão do corpo dela, de reprodução. Então aqui, ó, ela é capaz de dividir o corpo em várias partes e cada uma dessa parte que se dividiu vai gerar uma nova planária, né? Então ela tem uma reprodução aí bem diferente da gente, tá bom? É uma reprodução que pode ser assexuada e alguns tipos também fazem uma reprodução sexuada, sendo que a mais comum é essa assexuada aqui através da regeneração do corpo. Plateumintos trematóides, o segundo grupo, são os que parasitas pequenos. O mais conhecido é o esquistossomo, que causa uma doença chamada barriga d'água ou esquistossomose. Vocês devem já ter ouvido falar dessa doença através do caramujo. Então, o caramujo, na verdade, é um vetor. Ele armazena esse verme, armazena o esquistossomo e a pessoa, ao tomar banho no rio ou na água contaminada, né, ou ingerir essa água contaminada pelo esquistossomo, adquire a esquistossomose, né? Então, uma das características da esquistossomose é deixar a barriga bem inchada, né? Aqui, ó, vocês podem ver. A barriga fica bem inchada porque o verme ele se instala principalmente no fígado, tá? Então, é bem sério. Aqui está um slide onde vocês podem ver o ciclo de vida. Então, aqui ó, nós temos uma região de um lago onde está contaminado pelas fezes da pessoa doente de esquistossomose. Essas fezes vão entrar em contato com a água, as fezes estão com os ovos, essas fezes vão se transformar na larva do esquistossomo, que o nome dela é miracídio, e essa larva ela vai estar no hospedeiro, que é o caramujo, tá? Então o caramujo é o intermediário. No caramujo ela se desenvolve mais ainda, ela vira uma cercária, tá? Então dentro do corpo do caramujo ela se desenvolve, vira uma cercária que contamina uma pessoa saudável ao entrar em contato com essa água, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em locais onde a gente toma banho, né? Principalmente em lago. É sempre indicado a gente se banhar, né? No caso assim de atividade ao ar livre, em águas correntes, porque essas fezes, né? Esses vermes, eles são levados aí na correnteza, tá bom? Terceiro, plateumintos cestoides. Aí é o exemplo da solitária que eu falei com vocês. Ela pode chegar até vários metros aí dentro do corpo da gente. E cada pedacinho do corpo dela, olha aqui, ó. Aqui é só um pedacinho do corpo dela, deixa eu marcar para vocês. Ó. Cada pedacinho desse contém milhares de ovos do verme. Então, ela pode se reproduzir muito fácil. Cada pedaço desse é um proglote, em cada proglote tem milhares de ovos do verme. E vai estar dentro do corpo aí do parasita, que pode ser uma vaca, pode ser um porco, pode ser até o próprio ser humano, né? Basta ela encontrar um ambiente favorável ao desenvolvimento dela, ok? Então aqui, ó, cada um desse ovinho forma um cisticerco. Esse cisticerco, ao se instalar no corpo da pessoa, ele vai se desenvolver e formar uma nova tênia ou uma nova solitária, que vai se prender ali na parede do nosso intestino, né, e vai sugar todos os nutrientes. Por isso que a gente observa que a pessoa que tem algum verme, alguma verminose, ela sente muita fome. Sente muita fome, mas ao mesmo tempo não consegue se sentir saciada, né? Não tem aquela aparência saudável, porque quanto mais ela come, mais ela ingere nutriente, mais o verme se alimenta. Nada desse nutriente está indo para o corpo dela. Então a gente vê uma pessoa com muita fome, porém com uma aparência abatida, né, debilitada, porque o verme que está se alimentando de todo o nutriente do corpo. Aqui, ó, a aparência da solitária, né? Então aqui ela gruda esses ganchos na parede do intestino e vai sugando
todos os nutrientes. Então, a gente tem dois tipos aí de tênias, a tênia solium e a tênia saginata. Elas são muito comuns, gente, em ambientes rurais, porque elas são parasitas de porcos e de bois, tá? Então, a tênia solium, ela é um parasita comum do porco. A tênia saginata, ela é um parasita comum do boi. Ué, professora, então como a gente adquire esses vermes? A gente adquire esses vermes ao se alimentar da carne mal passada do porco ou do boi, tá? Então, por isso que é importante, no período da alimentação, quando a gente estiver num churrasco ou for comer algum tipo de carne, a gente observar se essa carne está bem assada ou bem cozida. Porque o cozimento, ele mata os ovos dos vermes. Quando a gente come uma carne mal passada, se essa carne estiver contaminada, os ovos dos vermes não morreram. E quando a gente ingerir essa carne, vai ingerir junto com ela os ovos, que conseguem passar aí pelo nosso estômago, chegam até o intestino e ali se instalam fazendo o desenvolvimento do verme. Tá, gente? Então é muito importante a gente ter essa observação e esse cuidado com a nossa alimentação. Aqui para vocês tem o ciclo de vida das duas, da tênia solium e da tênia saginata, uma parasitando a carne do porco e outra parasitando a carne do boi, né, ou da vaca, enfim. Então aqui, ó, como acontece esse ciclo? A pessoa que está doente com um verme, né, vai eliminar as fezes em algum local, essas fezes vão ter contato com o animal, né? Vale a gente lembrar que em ambientes rurais isso é muito comum, né? A pessoa fazer as fezes nos rios, perto do pasto, tá? É muito comum, embora não seja a nossa realidade, em muitos lugares é uma realidade. Por isso que existe a disseminação do verme. Então aqui o porco se alimenta dessas fezes, né? Que podem estar ali misturadas no farelo, né, do alimento dele, na lavagem do porco, enfim. Então, ele se alimenta ali dessas fezes que contêm os ovos e vai ficar com o verme também. E, determinado período de alimentação, esse porco pode ser levado para o abate e na sua carne estarão os ovos. Aqui a carne está contaminada. E ao ingerir essa carne mal passada, a pessoa vai ingerir os ovos também e pode aí se contaminar, no caso, sendo uma pessoa saudável. Da mesma forma, acontece com a tênia saginata contaminando o boi, tá? A pessoa saudável ingere a carne mal passada, essa carne mal passada veio do animal contaminado que se alimentou, né, das fezes de uma pessoa doente e assim o ciclo continua. Tá bom, gente? Então é muito importante a gente observar qual é a procedência da carne que a gente está se alimentando, tá bom? Aqui, mais um slide falando um pouquinho da cisticercose. Teníase, diferenciando, né? Teníase e cisticercose. A teníase é quando esse verme se instala dentro do corpo e se desenvolve, forma a tênia, aquele verme lá comprido que eu falei com você, que a gente viu na anterior. A cisticercose é quando o ovo da tênia se instala aí no corpo, podendo chegar até o cérebro, lembrando que ele pode percorrer várias partes aí do nosso corpo, também é tão grave quanto a teníase, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os nemateumintos. Nemateuminto ou nematóide é um segundo grupo dos vermes. Então eu tenho o plateuminto, que é o verme do corpo achatado, e agora eu vou ver o nemateuminto, que também é o verme, só que do corpo cilíndrico. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. O plateuminto, ele parece uma fita esticada, né? Uma fita crepe, uma fita durex, o corpo dele é muito parecido com aquela fita. Já o corpo do nematóide, ele parece um tubinho de caneta, aquele tubinho que fica na parte de dentro da caneta, bem cilíndrico, bem durinho. Então, essa é a principal diferença entre eles, a característica do corpo. O nematóide também é um parasita, tá? Ele também vai depender de estar no corpo de um outro animal para se desenvolver e para poder conseguir o seu nutriente, o alimento, tá?
Então, aqui tem mais algumas características que vocês podem estar destacando. Ó. São de vida livre, possuem hábitos terrestres, aquáticos. Então, todos esses pontos aí é importante estar sabendo também. Vamos lá? Seguindo. Primeiro, vamos estar falando do Ascaris lumbricoides. Professora, quem é esse aí? É a lombriga. A lombriga, né, que parece aquele monte de macarrãozinho enrolado, bem, ela causa a ascaridíase. A ascaridíase, ela vai ser uma doença, sim, uma verminose, aonde esses vermes vão se instalar no nosso intestino. E ali no nosso intestino, eles vão tirar todo o nutriente possível e se reproduzir também, ao ponto da pessoa ficar com tanta infestação de não conseguir mais se alimentar, porque a infestação de vermes é muito grande. E as fezes também já vão ficar aí só lotadas de vermes. Então é desconfortável, né, acredito eu, e ao mesmo tempo importante a gente saber, ter o conhecimento sobre isso para evitar, né, para não deixar isso acontecer com nenhum de nós, com nenhum dos nossos conhecidos. Então, o que deve ser feito? Então, todas as frutas, legumes, né, todos os alimentos que vêm de horta, ao chegar em nossa casa, devem ser bem lavados com água corrente, de preferência colocar um pouquinho de vinagre, ou então deixar numa solução de uma colherzinha de cloro com 3 copos de água ou mais, dependendo da quantidade que vocês tiverem, para que esses vermes ou larvas morram e não cheguem a contaminar o nosso corpo. Tá? Então, é muito importante a gente ter ter a higiene dos alimentos. Então, todas as frutas, verduras, hortaliças devem ser muito bem lavadas antes de ingerir, para eliminar os vermes e também outros tipos de bactérias, caso ali estejam. Tá? Então, a doença causada aí pela lombriga é a ascaridíase. Outro verme aí dos nematelmintos, o Ancylostoma duodenale. O ancilostoma, ele vai causar uma doença chamada amarelão. Ele já não vai ser ingerido através da alimentação. Ele tem outra forma. Ele vai conseguir penetrar pela nossa pele. Aqui, ó, vou destacar aqui para vocês. Ele consegue fazer pequenas aberturas na sola dos pés, principalmente, né? Porque ele fica no chão. Então, o que toca o chão são os nossos pés. Então, ele vai conseguir uma passagem por ali, perfurando a nossa pele mesmo, chegando até o intestino, que é o lugar que interessa a ele, porque é o intestino onde vai passar para a corrente sanguínea o nosso nutriente. Se instala ali, cortando, olha a boquinha dele aqui, ó, cortando, machucando mesmo a pele e chegando ali até o intestino para tirar todos os nossos nutrientes. E como é que a gente vai desconfiar que está doente, né? A aparência logo vai mudar. A aparência da nossa pele vai ficar amarelada, né? Vai ficar bem abatida. O cansaço vai aparecer, a alimentação vai começar a não ser a mesma. Todos os sintomas relacionados ao verme vão surgir e a pessoa vai desconfiar que pegou o verme em algum local. Então, o que fazer para prevenir o amarelão? Evitar andar com os pés descalços, né? Principalmente em região aonde tem muito mato, né? Aonde animais fazem as fezes, né? Quintal, regiões onde tem muita grama, né? A gente às vezes não consegue perceber se tem alguma coisa ali. Então, é importante a gente ter esses cuidados. Outro grupo, outro tipo de verme, o Ancylostoma brasiliensis. Esse vermezinho, ele já vai estar principalmente relacionado a animais domésticos, principalmente cães e gatos. Eles podem estar parasitando esses animais e ao parasitarem esses animais domésticos, acabam tendo contato com a gente também. O que ele vai causar é uma doença chamada de bichinho geográfico. Ele vai ficar na nossa pele, olha só aqui, e vai corroer toda a parte inferior da epiderme.
Ele vai corroendo e por onde ele vai passando, ele vai deixando marcas que parecem retratos de mapa, né? Por isso o nome bicho geográfico. Ele vai passando, vai corroendo, vai só se instalando aqui. Então, gente, por isso que não é indicado ficar com muito contato com animais domésticos, como por exemplo, abraçar, deixar dormir na própria cama. É interessante que o animal tenha o seu espaço, né? Tenha o seu canil, tenha o seu espaço para fazer as necessidades, tenha o seu espaço para se alimentar, né? Vamos entender que os parasitas existem e os parasitas podem estar no corpo dos animais e podem passar para o nosso corpo também. E o contrário também é verdadeiro, pode estar no nosso corpo e passar para o corpo dos animais. Então é importante entender que cada animal, cada ser vivo precisa ter o seu espaço. Outro detalhe importante, esses vermes, no caso do cão e do gato, esse bichinho geográfico aqui, ele também pode ficar na areia, aonde esse animal está, principalmente na areia do gato, né? O gato faz a necessidadezinha dele lá na areia. Então, aquela areia vai estar contaminada. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer a higiene do local desse animal, tá? De preferência com luva. Ou então, não tem luva, professor. Então, depois que fez a higiene, lava as mãos, evita se alimentar depois de fazer essas atividades, enfim. Todos esses cuidados são muito importantes para a gente manter a nossa própria higiene, tá bom? Então, cada animal aí no seu espaço. Outro detalhe importante. Estou vendo aqui a foto dos cachorros na praia. Por isso também que não é indicado levar animais domésticos como cães e gatos para as praias, porque eles são vetores de vermes, gente. Eles podem causar doenças aí. Então você vai estar levando o seu animalzinho para a praia, seu bichinho para a praia, ele pode causar doenças a outras pessoas e a você mesmo também pode pegar uma. Então não é indicado, tá bom? Pelos especialistas aí na área de veterinária. Enteróbios vermiculares, outro vermezinho aí também conhecido. Ele tem o nome de oxyura, é o nome mais comum, e ele é muito fininho, parece um pedacinho de linha. Ele também vai ficar no intestino. Repararam que todos eles até agora vão para o intestino, tá? Eles gostam lá daquela parte onde o nosso nutriente que ia chegar na gente vai chegar neles primeiro. Então eles são muito pequenos. Eles têm aí de 1 centímetro a menos, tem milímetros. E como a pessoa vai reconhecer que tem esse verme? Geralmente, principalmente durante a noite, a criança, né, porque esses vermes são muito mais comuns em crianças, que levam a mão na boca, sem lavar, enfim, não tem tantos cuidados, né? As crianças terão muita coceira no bumbum, né? Então esse verme dá uma coceira muito forte no bumbum e é um indicativo de que ele está ali. Então, por isso que logo os pais identificam que tem alguma coisa errada, porque é uma coceira fora do comum, é um incômodo muito grande mesmo que essa criança vai ter. Outro verme aí, a filária, ou filariose, que é o nome da doença, elefantíase. Com certeza vocês já devem ter visto, né, ou conhecido, ou visto também em pesquisa na internet, alguma coisa sobre a filariose ou essa aparência aqui, ó, de perna muito inchada, né? Ou perna que parece uma pata de elefante. Esse é o nome vulgar aí da doença. Então, essa doença também é causada por um verme que é transmitido por um mosquito. Olha o mosquito trazendo mais problema aqui para nossa vida. Enfim, o mosquito, ele transmite esse verme, a filária, pela picada, né? Então, quando esse mosquitinho pica a gente, logo nessa picada vão uma centena de vermezinhos, uma centena de filárias, e elas vão parar justamente aonde? Nos nossos vasos do sistema linfático. Então, nós temos vasos sanguíneos e associados aos vasos sanguíneos, nós temos o vaso do sistema linfático. Esses vermezinhos, as filárias, elas vão parar lá no sistema linfático. E ao se desenvolverem ali, elas vão provocar um grande inchaço na região. É muito mais comum, gente, a gente ver a pessoa com a perna inchada, mas as filárias, elas podem se desenvolver, no caso das mulheres, nos seios, na barriga, né? Então, no caso dos homens, nos testículos. Então,
O que a gente deve fazer? Mais uma vez, ter o cuidado em relação aos mosquitos, usar inseticida, usar repelente, para que evite ao máximo o contato com o mosquito. Outro detalhe importante é que quem transmite aí a filariose não é o Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. É outro tipo de mosquito, ele é do gênero Culex, tá? É outro mosquitinho. Ele não é pintadinho não é preto de pintinha branca, tá? Ele é todo marrom, todo marronzinho, tá? Então, diferença aí entre os tipos de mosquitos também, ok? Vamos aqui ao próximo. Agora, falando do terceiro grupo, que é o grupo do anelídeo. Talvez vocês não lembrem do animal por esse nome, anelídeo, mas se eu falar minhoca, todo mundo vai lembrar. Então, os anelídeos são as minhocas, né? Minhocas aí importantes para a agricultura, importantes para o solo. A minhoca não é considerado um verme causador de doença, ela não é considerada um parasita, pelo contrário, ela vai trazer benefícios aí aos agricultores, né, no caso do solo, porque um solo onde tem uma grande quantidade de minhocas é um solo muito adubado, é um solo de grande qualidade para o desenvolvimento das plantas. Então aqui como elas são? Tem um corpo comprido, cilíndrico, vários anéis, né, vários anéisinhos enrolados no seu corpo. Na verdade, o corpinho é segmentado. Podem viver aí tanto na água quanto no mar. Elas vão se locomover através de cerdas, e é justamente as cerdas que vão dar nome aos grupos que a gente vai ver aqui. Então, a classificação dos anelídeos de acordo com as cerdas. Eu tenho as poliquetas. As poliquetas são os anelídeos que vão viver no mar. Então, aqui eu tenho as minhocas, né, de praia, eu tenho alguns grupos de sérpulas, são esses aqui, ó, são todos anelídeos, tem o corpo segmentado, né, tem números de cerdas muito grandes, então estão dentro do grupo aí das minhocas. Oligoqueta. A oligoqueta é a mais comum, né, que a gente consegue ver aí talvez até no nosso quintal. São as minhocas, então elas vão respirar pela pele, elas não têm cerdas, aqui ó, ou não tem cerda ou tem pouca. No caso aqui ela não tem cerda. Cada pedacinho desse é um anelzinho, ó. Cada pedacinho do corpo dela é um anel. Então vendo que essa daqui não tem cerda. Agora vamos comparar com a poliqueta, ó. A poliqueta tem muita cerda, ó. Cerda aqui, cerda aqui, cerda aqui. É isso que é cerda, tá? Esses pedacinhos aí que parecem cabelos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos aí ao último grupo, para vocês entenderem e diferenciarem muito bem. Então, primeiro poliqueta, oligoqueta e irudinha. Deixa eu ir lá na irudinha para depois voltar aqui na reprodução. Aqui, ó, irudinhas. Irudinhas são as sanguessugas. Essas com certeza também vocês já devem ter ouvido falar. Elas já podem ser consideradas aí parasitas, só que são parasitas da parte de fora do corpo. Elas grudam aí na pele e vão tirando sangue, né, para poder se alimentar, se reproduzir, tá bom? Agora, como essa reprodução é feita? Aqui, ó. A maioria dos erudinhos, dos oligoquetas e poliquetas, elas vão ser hermafroditas, ou seja, no mesmo corpo, elas produzem células masculinas e células femininas. A fecundação é cruzada, um animal vai fecundar o outro. Lembrando que os dois em um mesmo corpo produzem células masculinas e células femininas. Então vamos lá entender como é que funciona. No período de reprodução, os animais eles vão trocar material genético. Então o material genético dessa aqui feminino vai passar para outra. E o material genético dessa daqui masculino vai passar para essa. No momento da reprodução, quando há fecundação, esses ovinhos vão ficar dentro de um casulo, que é uma bolsa com ovos. Aqui, ó. Houve fecundação. Primeiro, houve troca de material.
masculino e feminino. Segundo, houve fecundação. Na fecundação, esses ovinhos vão ficar dentro de um casulo, no corpo da própria minhoca aqui, ó. Esse casulinho aqui, cheio de ovinhos. Quando esses ovinhos estiverem prontos, eles vão ser eliminados pelo próprio animal, tá? Sendo eliminados, as minhoquinhas vão se desenvolver dentro do ovo, vão ficar um período aí fechado, vão se desenvolver ali dentro. E passando o período de desenvolvimento ideal, esse ovo, esse casulo vai se romper e sairão aí novas minhocas filhotes para crescer e continuar aí o seu ciclo de vida. Entendido, gente? Então, sabendo aí dessa reprodução, finalizamos mais esse assunto com os anelídeos. Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem bastante atentos às atividades que serão propostas a vocês, ok? Então, um forte abraço, até as nossas próximas aulas.